Oi, oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se vocês não me conhecem, eu me chamo Lucas e já convido vocês para ficar até o final desse vídeo. Gente, hoje eu vou mostrar para vocês que é possível a gente montar o bolo na mesma hora, já rechear, já decorar e poder entregar o bolo para o cliente. Esse bolo que eu estou mostrando aqui para vocês é um bolo que eu estou fazendo para casa. E eu optei em fazer um bolo de 1 kg, que é a mesma massa, o mesmo recheio do bolo de 1 kg, porém, de vez de fazer na forma de 15 por 10, eu fiz na de 20 por 10. Então ele vai ficar um bolo mais baixinho, porém ele fica um bolo, vamos dizer que baixo, porém um pouquinho mais comprido. Então aqui eu tenho o disco de massa e vou começar regando o nosso bolo aqui. Não é porque está montando o bolo na hora que não pode ser um bolo molhadinho. Pelo contrário, pode fazer o bolo bem molhadinho mesmo, desde que você esteja com uma massa legal, com um recheio legal, que vai dar tudo certo. Esse recheio aqui já tem a receita no canal, que é o recheio de prestígio. É um leite condensado, um creme de leite, 100 gramas de coco ralado e cozinha até o ponto de recheio. E caso você queira, você pode adicionar aí também um pouquinho de leite ou amido, se você quiser fazer, de vez fazer um brigadeiro, fazer um creme. Aí ele vai ficar mais suave. Só que o meu aqui no caso é só o recheio mesmo, sem adição de amido ou alguma coisa do tipo. Agora eu vou dar uma dica para vocês aqui. Quando vocês querem fazer um bolo assim, quando a gente quer fazer um bolo assim, eu não opto em passar o recheio muito para as beiras. Eu sempre deixo um pouquinho ele antes de chegar na beira, porque como a gente vai colocar o bolo, a massa de cima, e aí vai ter o recheio de cima também, vai fazer uma pressão, e como a gente está montando o bolo à mão livre aqui, se a gente passar o recheio, ele vai meio que transbordar, passar do limite do bolo. Então aqui ó, já é o suficiente. Agora vem com a segunda camada de massa. Pode dar uma apertadinha para dar uma firmada aqui. E olha, como eu falei para vocês, como a gente apertou aqui, o recheio já deu uma descidinha, então ele fica no nível certinho enquanto a gente faz isso. Novamente aqui com a calda, vamos dar mais uma molhada. Que o pessoal de casa gosta de um bolo bem molhadinho, então está molhando bastante. E aqui a gente vai colocar o restante do nosso recheio. Aí vamos falar um pouco a respeito de como que funciona quando a gente faz o bolo na hora. O bolo na hora, ele tem estabilidade sim, porém não é tanta estabilidade quanto um bolo quando a gente faz de um dia para o outro, montado na forma, tudo bonitinho, tudo certinho. Então o que eu te indico? Eu indico que você faça esse tipo de bolo quando foi uma encomenda de última hora. Às vezes pode acontecer, vai que você deixou uma encomenda para trás. Então dá para fazer, só não indico vocês ficarem fazendo toda vez, porque quando a gente faz ele montado na forma, ele tem estabilidade a mais. Não quer dizer que esse bolo não vai ter estabilidade, porém o outro ele é um pouco mais seguro, então é mais interessante. Então aqui a gente já aplicou a segunda camada do nosso recheio. E agora a gente vem com o último disco de massa, que eu gosto de sempre usar, ó. Essa parte é a parte do fundo do bolo, que é onde fica o papel manteiga, que ele fica mais retinho, então fica melhor para a gente fazer a nossa decoração depois, que ele vai estar mais estável. Agora de novo a gente vem dando aqui aquela apertada, aquela nivelada, e a gente vai molhar aqui o nosso último disco, e aí a gente pode vir iniciando com o chantilly. Então agora a gente vem aqui limpando o nosso prato para retirar esse excesso, às vezes de calda, que dá uma vazadinha um pouco, porque quando a gente molha não fica tão certinho.
Então a gente vai dar essa pré-nivelada aqui no nosso bolo. Gente, aí agora eu tô aqui com o chantilly e eu vou colocar pouquinho chantilly mesmo, porque quando é bolo para casa, o pessoal aqui não gosta de muito chantilly. Então eu vou colocar uma camada bem fininha mesmo, bem superficial, só pra gente dar aquela nivelada do bolo para poder depois aplicar um chocolate aqui. Normalmente, se fosse bolo para cliente, eu colocaria um pouco mais de chantilly, que é a mesma coisa que vocês vão ter que fazer no caso. Porém, aqui, como é um bolo para casa, o pessoal não gosta muito de chantilly, então eu vou colocar bem pouquinho mesmo. Aqui deve ter o quê? Nem 100 ml de chantilly, é bem pouco mesmo. Aí esse próprio excesso que a gente vem retirando de cima, a gente vem aplicando aqui nas nossas laterais. E aí vocês reparem que toda vez sobe essa quininha. Essa quininha que a gente subiu, a gente vai retirar esse excesso. E esse próprio excesso que a gente retirou, a gente vai aplicar onde está faltando. Agora eu vou passar a espátula aqui só para dar uma ajustada. Aí, tem alguns lugares que eu estou percebendo que já estão niveladinhos e tem lugares que ainda falta um pouquinho. Então a gente vem continuando esse processo de retirando o excesso para poder aplicar onde está faltando. Aí, gente, limpei as bordinhas aqui do prato, só para vocês não ficarem com o vídeo muito extenso. E aqui agora eu tenho uma ganache aqui que eu fiz com chocolate. Que é com chocolate... Eu fiz com chocolate, 100 gramas de chocolate, né? Para em torno aí de umas 100 gramas de chocolate para em torno aí de umas 70 gramas de creme de leite. Agora a gente vem para dar aquela nivelada para arrumar onde está faltando. E aí, gente, agora eu já espalhei. Eu sei que em cima tá meio bagunçadinho, mas agora a gente vai arrumar isso aqui. Então vou primeiro limpar o pratinho aqui, já volto. Gente, aí agora eu tinha feito pouca ganache, eu fiz mais um pouquinho só para mim poder cobrir esses defeitos.
Então vamos lá. Aí agora tá um ganache bem molinho aqui, só pra gente vir realmente tampando. Aí agora a gente vai botar o restante aqui do ganache. E vamos espalhando. Vou fazer uma espiral aqui, só para deixar ele mais isoladinho. E agora a gente vai botar umas gotinhas de chocolate em cima para a gente poder finalizar. E aí, gente, agora o bolo já está praticamente pronto. Eu vou finalizar aqui com umas gotas de chocolate que vão ajudar a esconder essas imperfeições, né? E também aí dão aquele sabor especial. Lembrando que eu deixei esse bolo assim, porque como eu falei pra vocês, é um bolo que é aqui pra casa mesmo. Só que se vocês forem fazer pra vender, aí vocês podem fazer um pouco mais alto, mas como eu falei, eu preferi optar por um tamanho um pouco maior, porém um pouco mais baixo aqui pra poder meio que render mais. Não é que o bolo renda mais, mas é porque acaba ficando um pouco mais fácil pra cortar, então conseguir mais fatias aí. Ele é um bolo simples que qualquer um consegue fazer e como eu mostrei para vocês, ele é um bolo que já está pronto, ele tem uma estabilidade, inclusive ele aqui já está sequinho praticamente, porque é uma ganache bem firminha, né? Porém, se vocês quiserem, vocês podem colocar essas gotinhas na lateral, vocês podem colocar raspa de chocolate, vai do que vocês acharem melhor. Então agora eu vou mostrar mais de perto para vocês, para mim poder me despedir. Então, gente, o vídeo de hoje foi isso, eu espero que vocês tenham gostado, fiz o vídeo com muito carinho mesmo. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, até o próximo vídeo, fiquem com Deus e tchau, tchau!